Muitas vezes a gente se sente enxugando gelo ao comentar os mesmos equívocos baseados em estudos observacionais de epidemiologia nutricional. Os mesmos tipos de estudos ruins geram manchetes igualmente ruins e por mais que a gente chame atenção e corrija, não adianta, sempre continua acontecendo. Então, às vezes eu me questiono se a gente deve ou não comentar a mais recente manchete ruim baseada num estudo também ruim. Mas aí eu me dou conta que, como exercício para treinar vocês ouvintes na identificação desse tipo de coisa, talvez valha a pena a gente ficar enxugando gelo mesmo. Então, com vocês, a manchete péssima baseada no estudo ruim da semana. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. E a manchete é: carboidrato em pouca quantidade pode elevar o risco de morte, diz estudo. Forte, né, pessoal? Aqui, a linguagem, obviamente, implica uma relação que não existe de causa e efeito. O carboidrato em pouca quantidade eleva o risco de morte. Para que eu possa estabelecer causa e efeito, eu precisaria ter um experimento. Eu precisaria ter sorteado pessoas para comer menos carboidrato ou mais carboidrato e aí avaliar se isso vai impactar a chance dessas pessoas morrerem. Segue ali. Pesquisadores alertam para perigo de dietas restritivas a longo prazo e afirmam que é importante balancear a alimentação. E ao ler isso, vocês devem estar imaginando que estes pesquisadores estudaram pessoas que estavam seguindo uma dieta restritiva no longo prazo. Spoiler, não, ninguém avaliou dieta restritiva em todo esse estudo. Mais um trechinho para vocês. Tanto o excesso quanto a falta de carboidratos afetam a expectativa de vida. Isso está como uma coisa dada nessa matéria. Está afirmado. E a gente não sabe isso. Olha a forma como é escrito, pessoal. Abre aspas. Sabe-se. Sabe-se? É sabido. A gente realmente sabe, como comunidade científica, é possível afirmar, vamos lá, sabe-se que os dois extremos estão relacionados à maior taxa de mortalidade e prejuízos a longo prazo. Não, pessoal, não sabe-se nada. Isso aí são estudos observacionais que mostram uma correlação. Caramba, tá tudo tão errado. Mas ainda há poucos estudos sobre o tema. Não, há incontáveis estudos sobre o tema. E eles são todos ruins de uma forma geral, porque são baseados em questionários e traçam correlações entre grupos que são completamente diferentes entre si num monte de coisas. E aí vem, agora o dado acaba de ser reforçado por um novo estudo publicado no Journal of Nutrition feito por cientistas japoneses da Universidade de Nagoya. E aí a matéria diz assim: após avaliarem mais de 80 mil voluntários ao longo de quase 9 anos, os autores do estudo observaram que, de modo geral, o risco de morte por doenças cardiovasculares foi maior entre aqueles que consumiam uma quantidade moderadamente baixa de carboidratos. Preparem-se. Correspondente a 40 a 50% do total energético. Isso não é nem moderadamente baixo. E aí eu lembro para vocês lá o início da matéria que afirmava que sabe-se que dietas restritivas aumentam o risco de morte. 40 a 50% do total energético diário na forma de carboidratos não é restritiva nem aqui nem na China. E eles, na realidade, categorizaram as pessoas em níveis de consumo de carboidrato e o que eles consideraram como baixo carboidrato era inferior a 40% de carboidratos.
Pessoal, isso não é low carb. É low carb que a gente usa para melhorar problemas metabólicos, para reduzir gordura no fígado, pré-diabetes, diabetes, pressão alta, melhorar os triglicerídeos, o HDL. É low carb que a gente usa para diminuir o percentual de gordura corporal, para reduzir a gordura visceral. A low carb que resolve boa parte dos problemas que esses sim podem aumentar o seu risco de morrer. Ela tem, em geral, menos de 20% de carboidratos. Isso não foi estudado aqui. Bom, eu não vou mais perder tempo com a matéria. Eu vou agora falar para vocês do estudo. E aí a coisa fica bem interessante. Como vocês já sabem, ele é um estudo japonês e dezenas de milhares de pessoas preencheram questionários auto-administrados. Aqueles que você tem que responder, em média, quantas vezes no último ano você consumia quiabo, ou couve, ou laranjas. Não apenas foram questionários com todos os seus problemas auto-administrados, o que aumenta os problemas, mas também esses questionários foram aplicados uma única vez. O segmento médio foi de 8,9 anos. 9 anos, vamos arredondar. Então, as pessoas, uma vez na vida, responderam um questionário administradas para elas por elas mesmas, e se parte do princípio de que o que elas responderam ali é o que elas comerão para sempre. Você que está me ouvindo aqui, que daqui a pouco mudou a sua alimentação, quem sabe até influenciado por esse podcast, e se você tivesse respondido um questionário desses um ano antes? Aquele questionário mostraria uma forma de se alimentar que não é a forma que você se alimenta hoje em dia. Mas vamos lá. Low carb, como eu falei para vocês, foi categorizado como menos de 40% de carboidratos. Isso aí, pessoal, é tipo 200 gramas de carboidrato por dia. Então é preciso que fique muito claro que este estudo não avaliou indivíduos que seguiam uma dieta de baixo carboidrato. Esse estudo aplicou uma vez na vida questionários, desculpa, é um cacoete meu, ele não aplicou. Esse estudo entregou para as pessoas uma vez na vida questionários que elas responderam sozinhas e devolveram. Para você que é da área da saúde ou que é estudante de medicina, de nutrição, sempre que a gente pega um estudo desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir na tabela 1. A tabela 1 é onde tem os dados demográficos das pessoas, de modo que a gente pode ver se, afinal, essas pessoas que comiam menos de 40% de carboidratos, elas eram parecidas ou diferentes com as pessoas que consumiam 50% a 60% de carboidratos. Porque isso é muito importante, né, pessoal? Eu preciso saber se eu estou comparando grupos que são comparáveis entre si ou se eles são grupos de pessoas muito diferentes, porque isso pode, obviamente, impactar a chance de desenvolver doenças e a mortalidade. Eu vou ler para vocês aqui as diferenças que são evidentes nessa tabela 1 e eu sugiro que o pessoal da saúde pegue o estudo original e faça esse exercício. Vamos lá. O grupo que consumia menos de 40% de carboidratos, eles bebiam mais, eles fumavam mais, e eu vou dizer para vocês depois, eles fumavam muito mais. Eles tinham mais hipertensão, eles tinham mais diabetes, eles tinham mais dislipidemia, quer dizer, alteração de triglicerídeos, colesterol, etc. E eles faziam menos exercício do que os grupos que consumiam mais carboidratos. E não, pessoal, isso não foi depois que eles começaram a comer menos carboidratos que isso aconteceu. É lá no momento em que se passou esses questionários pelas pessoas, se constatou que essas pessoas que consumiam menos carboidratos bebiam mais, fumavam mais, tinham mais hipertensão, eram mais diabéticos, mais dislipidêmicos e faziam menos exercícios. Só a diferença no tabagismo, por exemplo, já seria suficiente para justificar a maior mortalidade cardiovascular desse grupo. Aí eu vou partir do princípio de que é por causa dos carboidratos a menos que eles comiam, que eles morriam mais. Vocês entendem qual é o problema dos estudos observacionais, pessoal? Eles não podem estabelecer causa e efeito, por quê? Porque eu não estou isolando uma variável. Se eu tivesse feito um sorteio, eu vou pegar 10 mil pessoas, 5 mil vão restringir seus carboidratos e outras 5 mil não vão.
Ora, como é um sorteio, eu vou ter a mesma proporção de fumantes e não fumantes nos dois grupos. Eu vou ter a mesma proporção de hipertensos nos dois grupos ou de sedentários nos dois grupos. Aqui, como ele é um estudo observacional, ele não assegura essa igualdade das outras variáveis entre os grupos e resulta que o grupo que comia menos de 40% de carboidratos era todo errado. Depois eu vou comentar para vocês o que talvez explique essa diferença, mas o fato é, eles fumavam mais, bebiam mais, eram mais diabéticos, mais hipertensos, então é óbvio que eles morrem mais, independentemente de se eles comem pouco ou muito carboidrato. Bom, o que o estudo demonstrou em termos de resultados? Em homens, comer menos carboidrato está associado com maior mortalidade por todas as causas. Aí vem uma coisa muito curiosa. Em mulheres, comer mais carboidrato está associado com mortalidade por todas as causas. Mas comer menos carboidrato, não. Sempre que vocês observarem essas diferenças esquisitas entre homens e mulheres no estudo observacional, desconfiem de vieses no estudo. Por quê? Porque homens e mulheres são mais parecidos do que eles são diferentes. Obviamente, o sexo afeta de forma diferencial algumas doenças. Câncer de mama é raro no homem, por exemplo. Agora, a fisiologia de homens e mulheres, repito, é mais parecida do que diferente. Algo que faz bem para homens tende a fazer bem para mulheres. Algo que faz mal para homens tende a fazer mal para mulheres. Atividade física faz bem para homens e mulheres. Fumar faz mal para homens e mulheres. Agora, comer pouco carboidrato faz mal para homens, mas faz bem para mulheres? Quando vocês verem esse tipo de discrepância, a primeira hipótese são vieses. O estudo, na realidade, está dando resultados bizarros. Por quê? Porque os grupos não são comparáveis entre si por causa de outras variáveis. Vocês querem ver? Tem mais. Homens que comem mais gordura, eles nesse estudo tinham mais câncer e mais doença cardiovascular. Já as mulheres que comiam mais gordura tinham menos mortalidade por todas as causas e menos câncer. Vamos lembrar do que eu falei. Então, comer mais gordura está associado com mais câncer em homens, mas com menos câncer em mulheres. Meus dois comentários são: o mesmo estudo ruim poderia gerar uma outra manchete ruim, como, por exemplo, mulheres deveriam comer mais gordura para viver mais e ter menos câncer. Essa manchete também seria ruim, porque esse tipo de estudo não pode dizer isso. Por quê? Porque ele é um estudo observacional que não estabelece causa e efeito. Mas reparem que existe uma decisão editorial de pensar dentre os dados desse estudo aqueles que falam mal da dieta que a gente não gosta, né? E digo mais, pessoal, no mesmo estudo, eu estou lendo aqui a tabela para vocês, as mulheres que consumiam mais gordura saturada morriam menos. Então, a manchete ruim, baseada no estudo ruim, poderia ser: mulher, quer viver mais? Coma mais gordura saturada. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Um outro parêntese interessante que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: há incontáveis ensaios clínicos randomizados, há estudos bem feitos, experimentos de verdade, que mostram que dietas de baixo carboidrato melhoram doenças metabólicas de todo tipo e favorecem a perda de peso. E isso é uma coisa inquestionável do ponto de vista científico. E aí, como vocês bem sabem, as críticas passam a ser: ok, até funciona, mas é uma dieta que ninguém consegue seguir no longo prazo. E depois de 12 meses, os resultados de todas as dietas já são parecidas, porque as pessoas simplesmente não seguem uma dieta de baixo carboidrato por mais do que 12 meses. Claro, quem está falando isso para vocês aqui é alguém que segue low carb há 12 anos e que mantém uma perda de peso de mais de 20 quilos há 12 anos. Mas enfim, o discurso é que é impossível seguir uma dieta assim tão restritiva no longo prazo. Então eu quero entender
por que pessoas que responderam uma única vez em questionários autoaplicados que elas consumiam menos de 40% de carboidratos, desde que essas pessoas sejam homens, porque é só em homens que se percebeu isso, por que essas pessoas estão morrendo mais? Porque afinal, mesmo que elas estivessem comendo menos carboidratos, é impossível comer menos carboidratos no longo prazo. Como elas foram observadas por uma média de 9 anos, ou eu tenho que admitir que essa dieta letal de legumes, saladas, peixe, frango, carnes, ovos e laticínios, essa coisa extremamente perigosa, está matando as pessoas porque elas passaram 9 anos comendo assim e é muito perigoso comer aquilo que tem na peixaria, na feira, no hortifruti e no açougue? Ou eu tenho que admitir que é muito bizarro eu querer traçar uma relação de causa e efeito entre o que as pessoas responderam 9 anos antes, que pode refletir que naquele momento elas estavam comendo um pouco menos de carboidrato, e a realidade, que sim, é uma realidade, a maior parte das pessoas tende a não seguir dieta nenhuma no longo prazo. Não é uma grande ironia? Mas vamos entrar um pouco mais a fundo nos dados que a gente encontra na tabela 1 desse estudo. De 34.900 homens, sabem quantos consumiam menos de 40% de carboidratos? Eu repito, as pessoas não estavam fazendo low carb aqui, mas de aproximadamente 35 mil homens. Quantos comiam menos de 40% de carboidratos? 664. Então eles estão baseando essas conclusões que acabaram gerando manchetes de que uma dieta low carb é uma coisa potencialmente letal em um grupo que corresponde a menos de 2% das pessoas que responderam a esses questionários. E como a gente vai ver, são 2% que são bizarramente diferentes dos outros 98% em incontáveis variáveis que afetam a sua saúde e a sua mortalidade. Vamos começar pela bebida alcoólica. Esse estudo considerou como bebedores pesados aqueles que consumiam em média 3,3 doses de álcool por dia ou mais. 3,3 doses de álcool por dia, para arredondar, vamos imaginar assim, 3,3 doses de uísque por dia ou mais, tá? Bom, nas pessoas que comiam entre 55% a 60% de carboidratos, 10% bebiam nesse nível. Vocês sabem quantos bebiam nesse nível entre esses 1,8% de indivíduos que comiam menos de 40% de carboidratos? 84%. Deixa eu explicar novamente, porque se você está dirigindo, daqui a pouco você, a essa altura, parou o carro para ouvir melhor. 84% das pessoas que consumiam menos de 40% de carboidratos nesse estudo bebiam o equivalente a 3,3 doses de uísque por dia ou mais. E isso acontecia em apenas 10% das pessoas que consumiam entre 55% e 60% de carboidratos. E vamos lá. E dos que fumavam pelo menos 20 cigarros por dia. Então, 20 cigarros por dia ou mais. No grupo que consumia menos de 40% de carboidratos, 35% deles fumavam pelo menos 20 cigarros por dia, enquanto que naqueles que consumiam entre 55% a 60% de carboidratos, era 19% que fumavam pelo menos 20 cigarros por dia. Então, para facilitar, para ficar mais claro, para você que não está enxergando números e está ouvindo esse podcast, a gente pode dizer assim, aqueles que comiam menos de 40% de carboidratos, eles tinham 5 vezes mais consumo pesado de álcool. Aqueles que consumiam menos de 40% de carboidratos na dieta, eles fumavam 84% mais do que os que consumiam mais carboidratos. E por fim, aqueles que consumiam menos de 40% de carboidratos tinham 17% mais sobrepeso, 29% mais hipertensão e 39% mais diabetes. Então, a pergunta retórica do dia, valendo alguns centavos, é: vocês acham que as pessoas que consumiam menos de 40% de carboidratos por dia morriam mais porque churros e pizza
são alimentos essenciais da alimentação humana? Ou será que é porque elas bebiam 5 vezes mais, fumavam 84% mais, tinham 17% mais sobrepeso, 29% mais hipertensão e 39% mais diabetes? No fundo, tudo isso dá uma certa tristeza. A tristeza disso ter merecido uma única frase no estudo, eu li o estudo completo, tinha uma única frase na discussão comentando que, bom, talvez haja variáveis de confusão que não conseguiram ser completamente ajustadas. A tristeza disso ter passado a revisão pelos pares de um periódico e isso ter sido publicado assim como está. A tristeza do tipo de manchete que isso gerou no mundo todo, que tem zero crítica. É zero a crítica, é olhar aquilo ali e reproduzir esse tipo de associação, sem sequer olhar para a tabela 1. O estudo tem várias tabelas, só precisa olhar para a tabela 1 e não precisa nem ler o resto. Então, pessoal, é um caminho longo que nós temos pela frente, mas eu prometi para vocês mais cedo que eu iria comentar, afinal, por que será que acontece que esse grupo que comia menos carboidrato é tão detonado, né? Pô, por que eles têm que beber 5 vezes mais do que o outro? Existe alguma coisa na dieta de baixo churros e baixo pizza que compele você a esvaziar garrafas de cachaça e uísque? No meu livro, Uma Dieta Bem da Moda, eu explico direitinho o que é o viés do paciente bem comportado. Que é mais ou menos assim, as pessoas que são certinhas, elas tendem a ser certinhas em várias coisas. E as pessoas da vida louca, elas tendem a ser vida louca em geral. E acontece que as pessoas que são certinhas, aquelas que entregam imposto de renda logo que sai o programa da Receita Federal, aquelas que botam despertador para tomar o remédio de 12 em 12 horas para não ser nem 5 minutos antes e nem 5 minutos depois. Aqueles pacientes que quando eu digo, olha, eu quero ver o senhor daqui a 1 ano, o sujeito aparece no aniversário da consulta. Não é apenas no mesmo mês, é no mesmo dia do mesmo mês. O senhor disse 1 ano. Então, essas pessoas certinhas, elas tendem a seguir as recomendações também. E aí, o que acontece? Quando as recomendações dizem que você tem que comer menos carne vermelha, por exemplo, quando as recomendações dizem que precisa comer menos gordura, mas as recomendações sugerem que se consuma bastante grãos integrais, essas pessoas bem certinhas, elas acabam comendo pouca gordura, pouca carne e bastante carboidrato. Acontece que elas são certinhas em outras coisas. Elas também sabem que elas deveriam fazer atividade física e elas fazem. Elas sabem que elas têm que controlar o peso e elas controlam. Elas sabem que elas não devem fumar e devem beber pouco e é o que elas fazem. Ao contrário, as pessoas que não estão nem aí, vida louca, como eu disse antes, elas também ouviram as mesmas coisas. Olha, tem que fazer atividade física, não é para fumar, não é para beber. E aí a pessoa faz o quê? Ela se joga num sofá com um copo de uísque numa mão e um cigarro na outra, porque ela não está nem aí, entendeu? Não vou fazer nada disso, eu não vou seguir nada dessas coisas. É o mesmo perfil de pessoas que também dirigem sem cinto, etc. São pessoas que têm um outro tipo de comportamento. Resulta que essas pessoas também ouviram falar que elas deveriam comer menos gordura e que elas deveriam comer mais grãos integrais, mas elas não fazem isso. Tá? Então, quando você faz um estudo observacional no qual você compara indivíduos que seguem diretrizes com indivíduos que não seguem diretrizes, aqueles que se desviam das diretrizes, eles tendem a se desviar das diretrizes não apenas no que está sendo estudado, no caso ali a quantidade de carboidrato na dieta. Eles tendem a se desviar das diretrizes em tudo. E por isso que frequentemente esses estudos, quando eles têm os dados mais completos, que não era o caso desse aqui, mas eu já vi estudos que tinham, você vai ver que as pessoas que comem menos carboidrato ou que comem mais carne vermelha, elas morrem mais, inclusive de mortes violentas, homicídio, suicídio. Então, não é porque você comeu menos carboidrato que você vai ter uma tendência maior de levar um tiro. É que são pessoas que elas têm um comportamento mais de risco com relação a tudo na vida. Obviamente, isso não se aplica se você for alguém que resolveu fazer uma dieta de baixo carboidrato
porque justamente você se preocupa com a sua saúde. Então você vai estar comendo menos carboidrato, mas você está fazendo atividade física, você cuida do peso, você não fuma, você regula a quantidade que você bebe. Mas entendam, nesses estudos de epidemiologia nutricional, esses estudos que não deviam nem existir mais, nesses estudos, esses vieses de confusão estarão sempre presentes e não precisa acreditar no que a gente diz, basta olhar a tabela 1 desses estudos, como eu fiz aqui para vocês. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.